Primeira definição importante hoje. A gente vai falar um pouquinho a respeito dos prismas, tá? Quando você pegar uma questão de matemática, que apareceu o termo prisma, o que é que significa prisma? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui alguns exemplos, tá? E para não dar uma definição matemática assim, muito complicada, vamos ver aí as figuras e vamos tentar dar uma definição simples. O que é que significa um prisma? Prisma é qualquer figura espacial, tá? Em que você tem duas bases que são paralelas entre si e essas duas bases são exatamente iguais. Se você olhar o primeiro desenho, olha o primeiro desenho aí, tem um prisma triangular. O que é um prisma triangular? Prisma triangular, se a gente observar a figura, é uma figura que está lá no espaço. Eu estou vendo uma base de baixo, que é um triângulo. Estou vendo uma base lá em cima, que também é um triângulo. E eu estou ligando a base de baixo até a base de cima. Dá para perceber isso? Então é uma figura espacial que tem necessariamente duas bases. E essas duas bases, elas têm que ser exatamente iguais entre si. Alexandre, no primeiro exemplo, que é um prisma triangular, eu podia ter um triângulo embaixo e um triângulo menor em cima? Não. Eu posso ter um triângulo embaixo e um triângulo maior em cima? Não. A figura que está embaixo tem que ser exatamente igual à figura que está em cima. Então aqui eu estou dando alguns exemplos de prisma. O primeiro prisma é o prisma triangular, porque a base que está desenhada é um triângulo. Lembrando que você sempre tem duas bases, uma fica embaixo, outra fica em cima, tá? Eu coloquei aí também o prisma pentagonal. O que é o prisma pentagonal? É o prisma onde a base é um pentágono, tem um pentágono desenhado embaixo e outro em cima. Tem um prisma hexagonal e tem um prisma quadrangular. Pessoal, todas essas figuras que eu estou mostrando aí, elas já estão na apostila de vocês. Nosso amigo perguntou o seguinte: Alexandre, cilindro é um prisma também? Não. Não por quê? Porque assim, a gente vai dividir o assunto que a gente vai trabalhar em duas categorias de figuras. A gente vai trabalhar com os corpos redondos e a gente vai trabalhar com os prismas. Quando eu falar a palavra prisma, significa dizer que as bases são polígonos. E o que é um polígono? É uma figura que tem uma certa quantidade de lado. Quando eu digo que a base é um polígono, o que é que eu estou automaticamente excluindo? Eu estou automaticamente excluindo a circunferência. Então, se você desenhar, por exemplo, um cilindro, a base é circular. Isso não é um prisma. Se eu desenhar um cone, a base é circular. Isso não é um prisma. E é o que então? São exemplos de corpos redondos. Os corpos redondos que a gente vai trabalhar são cilindro, o cone e a esfera. Não são prismas. São categorias separadas, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. O que mais? Olha só. Pessoal, quando se trata de um prisma, o que é que eu vou pedir para que vocês consigam calcular? Eu preciso que vocês consigam calcular as áreas da superfície e preciso que vocês calculem também o volume. Como é que eu vou fazer para calcular a área da superfície e como é que eu vou fazer para calcular volume? Não se preocupem em anotar. O que eu estou falando está na apostila de vocês, tá? Eu queria só que vocês prestassem atenção para ver que não precisa decorar, porque é uma coisa óbvia. Vamos lá. Eu estou desenhando aqui um prisma. O que é que eu quero destacar inicialmente? Pessoal, isso aí que eu acabei de destacar, de vermelho, o que é isso? Isso aí que eu estou destacando é uma base. Essa base é uma figura e essa figura tem uma área, não tem? Alexandre, como é que eu vou fazer para calcular essa área? Aí a resposta é, depende. Depende de quê? Depende de que prisma seja esse que você está trabalhando. Nesse caso aqui, a base é quadrangular, mas a base podia ser um triângulo, podia ser um hexágono, podia ser um pentágono. Então eu não vou te dar agora uma fórmula para a área da base, porque cada prisma tem uma base diferente. Então não tem uma fórmula só para prisma, tá certo? Mas o que é que eu queria que vocês visualizassem? Que todo prisma tem que ter duas bases. Uma base fica em cima e a outra base fica embaixo, certo? O que mais? Isso aí que eu estou destacando, faz parte de quê? Faz parte da lateral do prisma, não faz não? Então esse quadradinho que eu estou marcando, esse retângulo que eu estou marcando de azul, é um pedacinho da lateral. Pessoal, esse prisma só tem essa lateral? Não, esse prisma tem quantas laterais? Quantas? 4 laterais. Aqui eu estou destacando uma lateral, vamos destacar mais uma. Está aí uma outra área, uma outra lateral. Então, se a pergunta da questão for assim, ó,
Eu quero determinar a área lateral. Presta atenção. Se eu pedir para você calcular a área lateral, você vai ter que calcular todas as laterais. E como é que eu calculo todas as laterais? Você calcula uma face de cada vez. Imagina, por exemplo, um exemplo de uma sala de aula. Uma sala de aula, certo? Comum. Você tem o piso, que é uma base. Você tem o teto, que é uma base. E você normalmente tem 4 paredes. Cada parede daquela é uma face lateral. Se eu pedir para você calcular a área lateral, você não vai calcular uma parede só. Se eu pedir a lateral, você vai calcular todas as paredes. Aí eu pergunto, será que todas as paredes vão ser sempre iguais? Aí vai depender da sala. Se o piso da sala for um quadrado, isso já ajuda, porque todas as paredes vão ser do mesmo tipo. Mas se você tiver uma sala bem esticada, que é retangular, aí a lateral vai ser de um jeito e a parede da frente vai ser de outro. Mas o que é que eu quero mostrar? Que tem base, e são duas, um embaixo e um em cima, e tem também as laterais. Outra coisa que a gente vai pedir para você fazer é o seguinte: calcular a área total. O que é que seria calcular a área total de um prisma? Seria calcular todas as áreas. E o que é que significa calcular todas as áreas? É a base de baixo, a base de cima e mais o quê? Mais a lateral. Mas base de baixo, mais base de cima, mais a lateral, isso se transforma em quê? 2 vezes a área da base mais a lateral, já que as bases têm que ser iguais. E a última coisa que eu vou pedir para você calcular é o volume. O que é o volume de um prisma? E essa expressão aí eu queria que vocês tivessem cuidado, porque isso aí vale para qualquer prisma. Se eu quiser efetuar o cálculo do volume, eu vou ter que pegar a área da base e multiplicar pela altura, tá certo? Então peguei a área da base, multipliquei pela altura, eu tenho o volume do prisma. Até aí tudo bem? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês 2 prismas que têm características um pouco especiais. Olha só que prismas são esses. Vou falar do paralelepípedo retângulo, que é como se fosse uma caixa retangular. Imagina uma caixa de sapato. Essa figura aqui é como se fosse uma caixa de sapato. Tá certo? O que é que a gente vai pedir para vocês calcularem dessa figura? Prestem bem atenção agora para a gente trabalhar um pouquinho junto. Pessoal, essa figura aqui, que é uma caixa de sapato, eu estou mostrando aqui para vocês que ela tem um comprimento, que eu estou chamando de A, tem uma largura, que eu chamei de B, e tem uma altura, que eu chamei de C, não? Dá para ver isso legal? Então tem um comprimento, que é o A, tem a largura, que é o B, e tem a altura, que é o C. Olha só o que eu quero de vocês, ó. Eu quero que você me diga como é que eu vou fazer para calcular a área total dessa figura que está aqui. Presta atenção no que eu vou dizer agora, ó. Daqui a pouco vai aparecer uma fórmula, que eu não quero que você decore essa fórmula não. É mais seguro você chegar na hora da prova sem saber essa fórmula. Porque se você não souber, você vai pensar. E é mais fácil do que ficar decorando um monte de coisa que não vai servir de nada. Então você tem essa figura. Como é que eu vou fazer para calcular a área total? Bem, calcular a área total não seria calcular todas as áreas? Então eu vou ter que calcular a base de baixo, a base de cima e as 4 paredes. Então presta atenção só na base de baixo, só a base de baixo. Se eu pedir para você calcular essa base de baixo, qual é a área dela? Pessoal, só essa base de baixo, não é um retângulo que tem o A de comprimento e o B de largura? Como é que seria o cálculo dessa área só? A vezes B, só isso. Agora presta atenção, A vezes B é a área do piso, não é? E a área do teto, quanto é? O piso e o teto não tem que ser iguais? Então, se a área do piso é AB, quanto é a área do teto? AB também. O que é AB? É A vezes B. É pegar o comprimento e multiplicar pela largura, tá certo? Então, a área do piso A vezes B, do teto também é A vezes B. Então, vamos guardar isso, ó. AB do piso com AB do teto dá 2 vezes já o AB. Certo? Agora vamos calcular as paredes. Eu vou pedir para você calcular essa parede bem aí, ó. Só essa. Qual é a área dessa parede? A área dessa parede é A vezes C. Né? O A de comprimento e o C de altura. Agora presta atenção numa coisa. Essa parede aqui, ela não vai aparecer igualzinha lá do outro lado? Então essa área AC vai ter que ser contada quantas vezes? 2 vezes. Então eu vou contar o piso e o teto. 2 vezes. Vou contar essa parede de amarelo e a parede lá do outro lado. 2 vezes também. Certo? Vou calcular essa parede aqui, ó. Qual é a área dessa parede de vermelho? É B vezes C também. Então significa dizer que cada área que eu comentei tem que ser contada quantas vezes? 2 vezes. Então eu vou fazer 2 vezes, olha a fórmula que está aí, ó. 2 vezes AB mais AC mais BC. Certo? Isso é o que a gente acabou de deduzir.
O que é esse 2 vezes AB mais AC mais BC? São 2 vezes o piso, que é A vezes B, que eu estou contando o piso e o teto. 2 vezes o A vezes C, que é a parede aquela de amarelo que tem lá do outro lado. E 2 vezes BC, que é essa paredezinha menor. Então são 2 de cada. Se você não decorar essa fórmula, melhor. Porque você calcula o piso, o teto e as 4 paredes lá na hora da prova. Certo? Outra coisa que eu vou pedir para você calcular, volume. Presta atenção, porque quase todas as questões de prisma pedem área e volume, só pede isso. Como é que calcula o volume de um prisma, que eu disse há pouco? Volume de um prisma é a área da base multiplicada pela altura. Então, a área da base, como é que ficaria a área da base? Só a base, não é um retângulo a base? Como é que calcular a área da base? É A vezes B. E quanto é a altura? C. Então, se eu for fazer a área da base vezes a altura, vai ficar A vezes B vezes C. Está aí a formulazinha, ó. A vezes B vezes C. Isso é o volume. Tem que lembrar disso, tá bom? Não é lembrar da fórmula, é lembrar que o volume é a área da base vezes a altura. Joia? Vamos para outra. Cubo. O que é um cubo? É uma figura igual como a gente tinha na questão anterior, só que com uma diferença. É que o comprimento, a largura e a altura vão ser todas o quê? Vão ser todas iguais. Então eu tenho aqui uma figura onde o comprimento é a largura também é A e a altura também é A. Isso é a figura que representa um cubo. O que é que eu quero calcular aqui junto com vocês? Primeiro eu quero que você me diga quanto é que é a área total. Então olha só, não vamos ter a fórmula decorada, vamos pensar. O que é que seria calcular, que eu disse há pouco, a área total? A área total seria calcular a área da base de baixo, mais a base de cima e mais as 4 paredes, não é assim? Vamos calcular, pessoal, só uma base, só aquela lá de cima, que é a mesma coisa que tem aqui embaixo. Como é que seria só aquela área que eu marquei lá? A vezes A, que dá A ao quadrado. Então, só aquela área que eu marquei é A vezes A, que é A ao quadrado. Acontece que aquela área que eu marquei, ela vai se repetir 6 vezes. 6 vezes aonde, Alexandre? Vai ser a base de cima, vai ser a base de baixo e o que mais? E as 4 paredes, diferente daquela caixa que eu mostrei na figura anterior. Se você pensar naquela caixa de sapato, as laterais da caixa de sapato não são todas iguais. Mas em um cubo, não é tudo igual? Comprimento, largura e altura. Então basta você calcular só uma e me dizer quantas tem. Tá certo? Então olha só como é que é a fórmula da área total. 6 vezes A elevado ao quadrado. Tranquilo isso? Base de baixo, base de cima e 4 paredes todas iguais. São 6 áreas iguais. Certo? E por último, eu vou mostrar isso aqui, ó. O volume. Alexandre, que fórmula é essa aí? Foi o que eu disse, não pense na fórmula. Vamos pensar no que eu defini antes. O que é que significa calcular o volume? É a área da base multiplicada pela altura. Alexandre, tem alguma exceção? Não tem. Se for prisma ou se for cilindro, a gente vai ver depois. Se for prisma ou cilindro, é a área da base vezes a altura sempre. Certo? Como é que fica o cálculo da área da base nessa figura? A área da base é A vezes A. E quem é a altura? É A também. Então fica A vezes A vezes A. Quantas vezes? Não é 3 vezes aparecendo? Então é A elevado à terceira potência. É elevado ao cubo. Joia? Pronto. Com isso aqui, tá? A gente está mostrando um pouquinho para vocês, para a gente começar a resolução das questões. Tá? Não esqueçam de um detalhe. Não precisa se apressar e querer copiar, porque tudo isso que eu estou mostrando já está na apostila de vocês. Eu só queria trabalhar um pouquinho para a gente começar as questões. Eu queria começar logo, pessoal, da segunda questão. Eu vou logo resolver as questões em que, assim, tem uma frequência maior de cobrança na prova do Enem. Se vocês olharem comigo aí, ó, a segunda questão que está marcada, tá? Olha como é que é o texto. Todo mundo conseguiu já? Página 46? Vamos lá comigo. A questão diz o seguinte: 5 cubos idênticos e justapostos formam uma cruz, como mostra a figura. Sabendo que a área total da cruz é 198 centímetros quadrados, então o volume de cada cubo, quanto é que vale? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, vamos marcar aqui algumas partes importantes. A figura foi dada na questão, não foi? O enunciado diz que essa figura representa uma cruz e, pelo que está escrito no texto, essa cruz é formada através de 5 cubos, que são idênticos e um colado no outro. Tem um cubo bem no meio e tem mais 4 cubos separados, tá certo?
O enunciado da questão deu para a gente a área total, não foi? Qual foi a área total que foi dada? 198, beleza. Presta atenção aqui nesse detalhe. Se eu esquecesse aquela figura anterior, vai só prestando atenção aqui, ó. Se eu esquecesse aquela figura anterior e pensasse só nessa figura que está aqui, isso aqui é um cubo, tá certo? Pelo que a questão diz, quantos cubos exatamente iguais a esse eu preciso para montar aquela cruz? 5, né? Ó, o que é que eu vou marcar aqui, ó? Um cubo, eu vou pegar só um cubo. Quantas faces visíveis eu tenho? Quantas faces eu consigo ver no cubo? 6. Por que 6? Porque eu consigo ver a base de baixo, a base de cima e as 4 laterais, né? Então, se eu vejo a de baixo, a de cima e as 4 laterais, eu estou vendo 6 faces em um cubo, né? Agora, olha só o que é que a gente poderia pensar. Bem, Alexandre, se um cubo só, eu consigo ver 6 faces, quantos cubos tem nessa figura? Não tem 5? Então vamos pensar, ó, um cubo só, eu consigo ver 6 faces. E se eu tiver 5 cubos? Era para ser 5 vezes 6, que dá quanto? 30. Beleza isso? Só que esse resultado 30 eu não vou contar. Não vou contar por quê? Por um motivo bem simples. Aquela cruz, ela está desenhada desse jeito que está aí? Não. Aquela cruz, o que é que acontece com os cubos? Eles não estão colados? Então significa dizer que tem algumas faces que eu contei, que quando eu colar, elas vão desaparecer da figura. Quando a gente fala em área total, eu estou falando só daquela área que eu consigo ver. Tem algumas áreas nesses cubos, que quando eu colar um cubo no outro, vão acabar desaparecendo. Olha só o que é que vai desaparecer. Conta comigo aqui, ó. Vocês estão vendo essa areazinha de vermelho aí? Então não. Pessoal, essa área de vermelho que está marcada aí, não tem uma área que é exatamente igual a ela em cima dela? Tem ou não tem? Esse cubo que está no meio e esse cubo que está lá em cima, você não vai ter que colar um com o outro? Vai ou não vai? Pessoal, na hora que a gente pegar esse cubo do meio e esse cubo de cima e colar, eu quero saber quantas faces vão desaparecer. Quantas? 2, não é não? De novo, ó. Olha essa marcação de vermelho, isso representa uma face de um cubo. E tem uma face lá em cima, que é exatamente do mesmo jeito. A ideia seria, vou pegar o cubo do meio, vou pegar o cubo de cima e vou colar. Aí quantas faces vão desaparecer? 2 faces. Vão desaparecer quando eu colar. Essa de vermelho é a que está de cima dela, né? Agora olha só, desse outro lado, não tem outra face aí que eu estou vendo? Essa face de vermelho eu estou vendo, mas na frente dela não tem outra? Mas eu não vou ter que colar essas 2? Então o que é que vai acontecer com essas 2 faces? Vão desaparecer mais 2. Então até agora, quantas faces já desapareceram? 4. 2 lá em cima e 2 aqui na lateral, certo? Mas essa bem aqui, ó, que eu estou marcando, tem outra face em cima dela que é igual. Quando eu colar esses 2 cubos, vai desaparecer mais quantas? Mais 2. E essa aqui, ó, lateral, não tem uma exatamente igual lá do lado dela? Quando eu colar, quantas vão desaparecer? Mais 2. Então vamos voltar ao raciocínio aqui, ó. Vamos lá. Eu comecei mostrando para vocês um cubo só. E eu disse que se eu desenhasse um cubo, eu teria a base de baixo, a base de cima e as 4 paredes. Então são quantas faces? Um cubo só. Base de baixo, base de cima e as 4 paredes. 6. Beleza. Só que essa figura que está aqui, que é uma cruz, eu tenho 5 cubos. Então eu poderia pensar assim, ó. Se um cubo só tem 6 faces, então na hora que eu desenhar 5 cubos, eu vou fazer 5 vezes 6. 30. Só que eu disse para vocês há pouco que não são 30 que eu vou ver. Porque algumas vão desaparecer. Quantas vão desaparecer? Quantas? 8 vão desaparecer. 2 lá em cima, 2 embaixo e 2 em cada lateral. Certo? Presta atenção na figura de novo. Olha o que é que vai acontecer agora, ó. Eu vou pegar essa figura, tá toda separada, não tá? Mas eu não vou ter que montar o cubo. Olha aí como é que fica montando o cubo, ó. Não tem faces que vão desaparecer? Dá para ver isso ou não, ó? Que antes eu tinha faces que eu conseguia ver, e quando a gente pega o cubo e junta o cubo, eu não consigo mais ver. Então eu quero saber o seguinte, quantas faces eu consigo ver agora? 22 faces. Porque antes eu tinha 30, não tinha? E aí eu colei e desapareceram
8. Se antes eu via 30 e desapareceram 8, quantas faces visíveis eu tenho? 22 faces visíveis. Então, quando o enunciado da questão me diz que a área total dessa cruz é 198, a área total eu só posso contar aquilo que eu vejo. E quantas faces eu vejo? 22 faces. Só que são 22 faces exatamente iguais, porque essa figura que está aqui não são vários cubos que eu colei? E todas as faces do cubo são do mesmo jeito. Tá bom isso?